Olá, meus amados irmãos. O meu desejo é que todos os queridos estejam em plena paz, se encontrem na alegria da presença de Cristo, estejam vivendo o Evangelho, estejam buscando a palavra de Deus, tendo esse momento como uma grande oportunidade do Senhor. Nem sempre e quase nunca é do jeito que nós desejamos, mas Deus, Ele sabe sempre o que é melhor e o momento melhor para todas as coisas. Portanto, recebamos essas coisas como vindas de Deus para o nosso ensino, para a advertência, para o nosso consolo, para o nosso aprendizado. Entendamos tudo isso como uma grande oportunidade de Deus para a nossa vida. Eu desejo compartilhar um texto com os queridos irmãos que se encontram em Juízes, capítulo 2, os versos 7 e depois 10 até o 13. No entanto, eu não vou lê-los agora. Vocês me acompanharão logo a seguir, quando estarei fazendo uma introdução. Aqueles dias foram dias muito tristes, e talvez essa passagem aqui de Juízes seja uma das mais tristes nas Escrituras Sagradas. Eu sei que existem muitas outras parecidas com ela, que nos traz alguma tristeza pelos fatos, pelos acontecimentos. Porque o homem, ele é pecador, e por esse motivo, rotineiramente, ele rompe com a sua fidelidade a Deus. Trata-se, nesse texto de Juízes, de uma quebra da aliança com o Senhor. De fato, quando se quebra a aliança com Deus, é um momento triste. Nesse texto, o povo havia chegado à terra de Canaã, havia conquistado, estava ali, e nesse momento Josué já havia morrido também, e quase todos nós conhecemos bem essa história da palavra de Deus. Alguns talvez não, e alguns vão se lembrar. Quando o Senhor, lá atrás, ele tira Abraão do paganismo e o elege para formar um povo que carregasse o seu nome, o nome de Deus, Deus está firmando ali uma aliança com Abraão. Nessa aliança, Abraão mentiu, Abraão duvidou em vários momentos, Abraão tentou resolver as coisas do seu jeito em outros momentos, mas ainda assim, meus queridos irmãos, Deus manteve-se fiel à sua aliança de conduzir o povo até a terra de Canaã. Fato é esse que no livro de Juízes nós vamos ver o povo chegando à terra e tomando conta dela, né? Lá em Êxodo, capítulo 24, após retirar o povo ali do Egito, passando pelo Mar Vermelho, nós vemos Deus agora firmando uma aliança com Moisés, aliança mosaica, de conduzir o povo até a terra prometida. Mas, na verdade, Deus ali traz vários ensinos, várias recomendações para que o povo obedecesse dentro dessa aliança com Moisés, ou de Moisés. Na verdade, o capítulo 24 de Êxodo é como se fosse a página de assinatura desse acordo, pois ela é mais detalhada especificamente no capítulo 23. Há algumas expressões, algumas frases como não perverta o direito dos pobres. Deus está orientando lá no verso 6 do capítulo 23 de Êxodo. Mais adiante, não condene à morte o inocente e justo, não aceite suborno, não oprima o estrangeiro, deixe a terra descansar no 7º ano, celebrem as festas dos pães sem fermento e da colheita, tragam o melhor do primeiro fruto da colheita como oferta ao Senhor.
Não se curvem diante dos deuses daquelas nações, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. No verso 24 do capítulo 23 de Êxodo nós percebemos isso. E ainda mais, prestem culto ao Senhor. Entregarei em suas mãos os povos que vivem naquela terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Lá no verso 31. Não façam alianças com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Você vê que eu li várias partes do capítulo 23 de Êxodo. Essas são partes da aliança de Deus com o seu povo ali com Moisés. E precisamos ter em mente sempre que, ao firmar uma aliança com Israel, Deus nunca dependeu da fidelidade deles para que a aliança se concretizasse ou se cumprisse. A continuidade da aliança dependia unicamente da fidelidade do próprio Deus a si mesmo. Quando Israel desobedece, tal atitude apenas lhes traz consequências irreparáveis. Isso é óbvio. Mas os planos de Deus continuam, independente da infidelidade do homem. Olha o que diz Êxodo 24:3, após eles ouvirem os termos da aliança lá no capítulo 23. Eles respondem assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Não sei você, mas parece algo muito comum. A gente ouve nos nossos dias, no meio do cristianismo, pessoas que falam, que dizem, fazem, dão testemunhos diante de Deus de transformação, de permanência, de fidelidade, e na primeira oportunidade esquecem quem é Deus. É bom aqueles que ainda se arrependem e retornam. Mas quando nós chegamos aqui em Juízes, nós percebemos que logo que entram na terra, acontece a quebra da aliança por parte desse povo judeu. No capítulo 1, os versos 27 até o 36, a gente vê claramente que eles não expulsaram, eles não destruíram os filisteus e outros povos que ali habitavam totalmente. E a ordem de Deus era que a terra fosse limpa desses povos. Era uma ordem de Deus, o Deus soberano. E esses povos foram as tentações de Israel pecar contra Deus durante toda a sua existência. Aqueles povos que ficaram ali no meio, que não saíram, eles depois criaram um grande problema para Israel, em todos os sentidos. Sabemos o quanto os filisteus impactaram negativamente a vida dos judeus. Por isso, Deus envia uma mensagem através de um anjo que os adverte após essa desobediência em não remover os povos inimigos da terra. E diz assim a mensagem de Deus lá em Juízes 2, 2 e 3. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Observe a reação do povo após essa palavra de advertência de Deus, bem no verso 4 do capítulo 2 de Juízes. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. É o que eles podiam fazer, lamentar, chorar por receberem essa sentença de Deus. Eles sabiam que seriam atormentados por toda a vida em que vivessem ali em Canaã, uma terra que Deus os chamou para viver em paz. Mas, como temos observado no meio cristão, choro quase sempre não significa arrependimento e mudança de vida. O pior ainda aconteceria em função dessa desobediência. Agora sim, olha o que diz Juízes 2, os versos 7 e depois 10 a 13. Diz assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração,
que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Verso 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Verso 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Eu quero, meus irmãos, a partir desse texto, destacar algumas características na vida de uma pessoa que demonstra claro afastamento de Deus. Quais as características que eles apresentam? Baseado nesse texto de Juízes, capítulo 2, versos 7 em diante, eu vou começar com 10, a primeira característica é a não observação dos seus feitos, ou dos feitos de Deus, que leva automaticamente ao esquecimento de Deus. A não observação dos feitos de Deus leva o homem ao esquecimento do Senhor. Aquela geração de judeus já não compartilhava mais os feitos de Deus, os quais manteriam a fé deles acesa, como seus antepassados fizeram. O verso 7 fala isso. Olha o verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. As novas gerações não estavam mais atraídas pelo Deus que chamou Abraão, levantou Moisés, abriu o mar, separou o Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, deu pão, deu água e deu roupa na caminhada pelo deserto. Coisas novas chamavam a atenção deles agora. Roubavam o seu tempo e culto e adoração. Houve um momento de ruptura, possivelmente quando os pais foram atraídos pelos engodos e novidades dos povos vizinhos pagãos, aqueles que eles não expulsaram. Pararam de ler as histórias dos feitos de Deus desde a criação até a chegada a Canaã. Existe um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. Me atrevo a pensar que isso tem sentido com relação ao nosso relacionamento com Deus. Se a sua história, a história de Deus, seus feitos, a sua obra, ela não é lida, ela não é contada, ela não é lembrada todos os dias, podemos chegar ao esquecimento de quem é Deus. Aliás, essa tem sido a pergunta irônica do insensato lá do Salmo 14, verso 1, e também do mundo do século 21. Quem é Deus? A não observação dos feitos de Deus conduz ao subsequente esquecimento dele e do Senhor. Pense muito nisso. Uma outra característica que demonstra claro afastamento de Deus é firmar parceria com a idolatria, com outros deuses. Essa é a sequência natural, afastamento de Deus. A idolatria está presente até na vida de grande parte dos que se dizem ateus. Isso porque seus ídolos, que roubam seus corações, muitas vezes estão naquilo que mais buscam. Pode ser o dinheiro, ou outro bem qualquer, ou outra coisa qualquer, por exemplo. Então eles se dizem ateus, mas adoram, mas se curvam diante de algumas coisas e circunstâncias em sua vida. Aqui em Juízes, no livro de Juízes, eles após começarem um namoro com os deuses cananitas, os judeus, agora celebram essa união estável, essa triste união estável. A continuidade do texto mostra esse fato. Começam a cultuar essas tais divindades. Infelizmente, isso é muito comum na vida daqueles que primeiramente deixam de observar os feitos de Deus, que foi o primeiro ponto que nós falamos, o Deus Criador. Entram em um novo relacionamento porque os Balaíns, os deuses cananeus, eles encheram seus olhos com atrações temporais. É assim mesmo que acontece. A idolatria, ela atrai as pessoas porque ela traz coisas que satisfazem os desejos pessoais, mas são todos temporais. Deus havia não somente dado Canaã nas mãos do povo de Israel, mas tudo o mais que eles precisavam para sobreviverem.
Apenas precisavam manifestar a fé nesse único Deus. Aliás, a Shema, tão repetida por eles, Deuteronômio 6, começa com essas palavras: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas aquela geração iniciou um processo de falhas bem óbvias. Desviaram os olhos para os feitos enganosos dos deuses pagãos. Foram atraídos por eles. Aqui na entrada em Canaã, é dados os primeiros passos para a saída também. Depois vem o cativeiro assírio, posteriormente o cativeiro babilônico. Forma como eles entram, eles saem. Tomemos cuidado, pois não são poucas as práticas idólatras que tentam desviar-nos do culto unicamente a Deus. Uma terceira característica que demonstrou claro afastamento de Deus do povo judeu foi o triste desfecho que percebemos na história quando, diz o texto, eles abandonam definitivamente a Deus, os versos 12 e 13. Ainda que Israel viveu idas e vindas diante de Deus, aquela geração o abandonou. O abandono comumente não acontece num estalo. Existe todo um processo e, em dado momento, alguém deixa tudo e vai para o outro lado, para outro lugar, para outra família, para outra pessoa, para outro Deus. O abandono normalmente ele é acompanhado pela ingratidão. Isso fica claro aqui em Juízes. O povo, até Josué e os líderes que o sucedeu imediatamente, eram gratos a Deus e o cultuavam, pois percebiam os seus milagres e realizações. Eles foram ensinados, muitos deles viram, diz o texto. Para eles não havia dúvida de que somente Deus era o Senhor de tudo e de todos. Só havia um Deus, e esse Deus é o Deus Yahvé, o Criador. Mas a geração seguinte, assim que em desobediência a Deus começou a se relacionar com aqueles povos, deixou de ser atraída pelos feitos do Senhor. Não os enchia mais de alegria saber que Deus fizera o mundo e criara o homem, dando a ele tudo o que uma pessoa precisa para ser totalmente, plenamente abençoada, moral, espiritual, socialmente e por aí afora. Não era mais tão atrativo aquelas repetidas histórias de Isaac, Moisés, Egito, Mar Vermelho, água saindo da rocha, pão vindo do céu. Não os atraía mais. Estavam num tempo mais moderno, haviam coisas mais interessantes para dedicarem sua atenção, suas vidas e seu culto. Não foi tão difícil esquecerem-se de Deus, o Deus Criador. Também não é difícil e não foi difícil abandonar a Deus se nós, por exemplo, abrirmos as portas para novas experiências religiosas. É o que eles estavam fazendo. Portanto, tomemos cuidado. Haviam mulheres diferentes com as quais poderiam se relacionar, bastando assumir um compromisso de fé com seus deuses. O abandono de Deus é o auge do fracasso espiritual de uma pessoa. É o domínio do engano, da mentira, da falsidade. Ninguém abandona a fé cristã num piscar de olhos. Existem diversos processos em sua jornada cristã, as quais se vai priorizando em detrimento a uma fé genuína em Deus e em sua obra redentora por meio de Jesus Cristo. O texto diz que tal atitude daquela geração, e podemos afirmar também as posteriores, manifestou a ira de Deus. Israel ficou sob a ira de Deus por causa da sua desobediência. Querido ouvinte, viva de tal maneira que esteja sempre sob a graça do Senhor, não sob a sua ira. Cristo nos proporcionou tão grande bênção. Dessa forma, a partir desse triste fato aqui de Juízes, capítulo 1, capítulo 2, que eu me detive mais, eu quero deixar algumas orientações, advertências para nós, para todos nós, cristãos do século XXI. Primeiro, que Deus fez uma nova e irrevogável aliança por meio de Jesus Cristo. Ela não é dependente do homem, como nunca foi. Mas em Jesus, meus irmãos, está tão claro e evidente a perfeição da obra de Deus no Senhor Jesus,
a obra completa de redenção. O verdadeiro crente está seguro pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas cuidado. Quando o cristão é atraído pelo pecado, qualquer tipo de idolatria, de imoralidade, de enganos, enfim, saiba que, ainda que Deus o perdoe mediante seu arrependimento, consequências pesadas sempre lhe sobrevirão. O pecado nunca é bom. Cuidado para não se esquecer de Deus. Isso pode acontecer, ou até já estar acontecendo, a partir de sua animosidade em relação à leitura e estudo das Escrituras Sagradas, porque ela contém a história de Deus. Queremos falar de Deus? Temos que falar a partir da sua própria revelação. A falta desse procedimento fará com que você gradativamente vá se esquecendo dos feitos de Deus, declarado nas Escrituras, os feitos de Cristo. Você não se alimentará com as promessas de Deus se não buscar a sua palavra, a sua história, como também não dará de comer aos seus, a sua posteridade, a outra geração. Também tome cuidado para não firmar parceria com a idolatria. Ela é enganosa, porém ela é atrativa. Contudo, muito distante e oposta da adoração ao Deus verdadeiro. Nós sabemos disso. Uma vida idólatra não se caracteriza apenas por adorar imagens. Idolatria, e eu estou repetindo aqui, é tudo o que é maior do que Deus, do que o Deus Criador no coração de alguém. A rendição a essas idolatrias o afastará cada vez mais do seu Salvador. Por fim, se cuide para que não abandone a Deus. Eu creio na segurança da salvação do cristão, justamente porque ela não está em nós, em nossas mãos, mas unicamente em Cristo. Por isso que é segura. Mas saiba de uma coisa, muitos salvos podem viver uma vida de sofrimentos contínuos por causa da permanência em práticas pecaminosas, por acordos com o pecado e por falta de arrependimento em sua vida. Deus não deixou de cumprir seus planos redentivos por causa do pecado de Israel. Cristo não morrerá novamente por causa de nossos pecados. Mas em ambos os casos, tanto o judeu quanto o cristão, as consequências geradas por causa do pecado o afligem desde agora e possivelmente até gerações de seus descendentes, gerações posteriores. Quero encerrar, sendo você um servo de Cristo, alertando-o, viva como tal, como servo de Cristo. Não viva enganosamente. Ame a Deus e ame a sua palavra. Aguarde com esperança o cumprimento de suas promessas. Ore para que Deus confirme seus feitos dia a dia em seu coração. Peça-o pelo poder do seu Santo Espírito, que não te deixe esquecer o que ele fez por você ali na cruz, na ressurreição, no perdão, dando-lhe uma nova vida e também a vida eterna, dando-lhe paz no coração, a paz que excede todo o entendimento e prometendo-lhe que um dia voltará para nos reunir definitivamente com ele. Sejamos então servos agradecidos e nunca ingratos e descuidados. Que Deus nos abençoe. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor. Pai, que ela produza o efeito do Teu Santo Espírito, o Deus, o desejo do Teu Santo Espírito no nosso coração. Que ela, Deus, produza transformações verdadeiras em nós, que ela nos aproxime mais do Senhor e nos afaste do pecado, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos, e os conserve sempre em fé, até a sua volta.